Bem-vindos ao canal Avaliação Fisioterapêutica. Para finalizar a nossa série de vídeos sobre a avaliação dos sinais vitais, hoje falaremos sobre a avaliação da pressão arterial. O nosso objetivo é apresentar os conceitos e fatores que devem ser considerados no processo de avaliação da pressão arterial. A pressão arterial é a pressão exercida sobre as paredes dos vasos sanguíneos, sendo exercida pelo volume sanguíneo. Quanto menor for o diâmetro do vaso, maior será a resistência vascular e maior será a pressão arterial. Se o volume de sangue for maior, a pressão também será maior. A pressão arterial é o produto entre o débito cardíaco e a frequência cardíaca, e é o gradiente de pressão sanguínea que impulsiona o sangue ao longo dos vasos sanguíneos após deixar o coração. O manômetro de pressão é um método de alta fidelidade para a aferição da pressão, mas na prática clínica utiliza-se com maior frequência o esfigmomanômetro, que é um instrumento utilizado para a medição indireta da pressão arterial, além do estetoscópio, utilizado para amplificar sons corporais. Vale constar que a hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos acima ou igual a 140 e ou 90 milímetros de mercúrio. Além disso, a hipertensão arterial mantém associação independente com eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, entre outros. Dessa forma, a hipertensão é uma doença cardiovascular, além de ser um fator de risco também para outras doenças. Quais são os fatores de risco da hipertensão? Nós temos idade avançada, já que o envelhecimento e a hipertensão possuem uma relação direta e linear, sexo e etnia, a prevalência é maior em mulheres e pessoas de raça negra, excesso de peso e obesidade, há um aumento de absorção de sódio pelos rins e aumento de volume sanguíneo circulante. A ingestão de sal é um dos maiores fatores de risco da hipertensão arterial e associa-se a eventos cardiovasculares e renais. O consumo crônico de álcool e elevado aumenta também a pressão de forma consistente. O sedentarismo também é um fator de risco. O ideal é que os adultos atinjam pelo menos 150 minutos semanais de atividade física, considerando lazer, trabalho e deslocamento. O menor nível de escolaridade também é um fator socioeconômico associado à hipertensão arterial. E a genética, devido a um forte impacto da miscigenação, dificultando a identificação de um padrão genético para elevação da pressão arterial. Como deve ser realizada a aferição da pressão arterial? De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a pressão deve ser medida em toda avaliação por médicos de qualquer especialidade e demais profissionais da saúde devidamente capacitados. Recomenda-se pelo menos a medição da pressão arterial a cada 2 anos para os adultos com pressão arterial menor ou igual a 120 por 80 milímetros de mercúrio, e anualmente para aqueles com pressão arterial acima de 120 por 80 e menor do que 140 por 90 milímetros de mercúrio. A preparação do paciente envolve os seguintes processos. Primeiro, deve-se explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos em um ambiente calmo. O indivíduo também deve ser instruído a não conversar durante a medição, e possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou depois do procedimento. Além disso, o avaliador deve se certificar de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou outros alimentos e não fumou nos 30 minutos anteriores. Quanto ao posicionamento, o paciente deve estar sentado, com as pernas descruzadas, os pés apoiados no chão e o dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração, apoiado com a palma da mão voltada para cima, e as roupas não devem garrotear o membro. Por fim,
Deve-se medir a pressão arterial na posição de pé após 3 minutos nos diabéticos e idosos e em outras situações em que a hipotensão ortostática possa ser frequente ou suspeitada. Como funciona a semiotécnica para avaliação da pressão arterial? Primeiro, deve-se determinar a circunferência do braço no ponto médio entre o acrômio e o olecrano. Depois, selecionar um manguito de tamanho adequado ao braço e colocar o manguito, sem deixar folgas, com 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. E, por fim, centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. O avaliador também deve estimar o nível da pressão sistólica estimada pela palpação do pulso radial. Para isso, deve-se palpar a artéria radial e inflar o manguito até que não se sinta mais o pulso. Observar em que valor isso aconteceu e somar 20 a 30 milímetros de mercúrio a este valor. Logo após, palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva. Daí, inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 milímetros de mercúrio o nível estimado da pressão arterial sistólica estimada obtido pela palpação. Depois, proceder à deflação lentamente, com uma velocidade de 2 milímetros de mercúrio por segundo. Depois, deve-se determinar a pressão arterial sistólica pela ausculta do primeiro som, que seria a fase 1 de Korotkov, e após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação. Logo após, determinar a pressão arterial diastólica no desaparecimento dos sons, que seria a fase 5 de Korotkov. Também auscultar cerca de 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo do último som para confirmar o seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa. Se os batimentos persistirem até o nível 0, determinar a pressão arterial diastólica no abafamento dos sons, que seria a fase 4 de Korotkov, e anotar esses valores da pressão arterial sistólica, diastólica e 0. Deve-se realizar pelo menos 2 medições, com um intervalo em torno de 1 minuto. Medições adicionais deverão ser realizadas se as 2 primeiras forem muito diferentes. Caso o avaliador julgue adequado, deve-se considerar a média das medidas. Também deve medir a pressão em ambos os braços na primeira consulta e usar o valor do braço onde foi obtida a maior pressão como referência. Também é importante informar o valor de pressão arterial obtido para o paciente e anotar os valores exatos, sem arredondamentos, e o braço em que a pressão arterial foi medida. Quais são os fatores de erro que estão relacionados à medida da pressão arterial e que devem ser evitados? Em relação ao observador, pode ocorrer a leitura errônea devido à posição incorreta dos olhos ou uma deflação muito rápida da bolsa de borracha, uma pressão excessiva do estetoscópio sobre a artéria braquial ou uma inflação excessiva da bolsa de borracha, mãos excessivamente frias ou até mesmo arredondamento dos valores com final 0 ou 5. Em relação ao ambiente, locais com extremos de temperatura ou extremamente barulhentos são fatores de erro. Sobre o paciente, a prática de exercícios antes da medida, ingestão de bebidas alcoólicas ou cafeinadas 30 minutos antes da medida também podem ser fatores de erro. E sobre o equipamento, a largura do manguito deve corresponder a 40% da circunferência do braço. Os equipamentos aneroides devem ser verificados utilizando como referência o manômetro de mercúrio a cada 6 meses e, se necessário, encaminhar para a calibração. O que são os sons de Korotkov? São os sons auscultados durante a medida da pressão arterial e estão divididos em 5 fases. Na fase 1, temos o aparecimento do primeiro som, que é mais fraco, seguido por batidas claras que aumentam gradualmente com a deflação do sistema. A clareza do batimento depende da força, da velocidade e do volume de sangue. Esse nível corresponde ao valor da pressão sistólica. Na fase 2, com a diminuição gradual da pressão no manguito, os sons mudam de qualidade e intensidade. Com a dilatação da artéria pressionada pelo manguito, a contracorrente reverbera criando sons suaves e longos como um murmúrio intermitente ou sibilo.
Na fase 3, os sons aumentam de intensidade, porém menos acentuadamente que na fase 1, tornando-se mais crispados. Na fase 4, os sons sofrem nítido abafamento. A pressão exercida pelo manguito é menor que a pressão dentro da artéria. E a fase 5 corresponde ao desaparecimento do som. A artéria estabelece o calibre normal e é o nível que corresponde à pressão diastólica. Quais são os valores de referência da pressão arterial? De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, os valores normais da pressão arterial sistólica são menores ou iguais a 120 milímetros de mercúrio, enquanto que os da pressão arterial diastólica são menores ou iguais a 80 milímetros de mercúrio. A pré-hipertensão é uma condição caracterizada por uma pressão arterial sistólica entre 121 e 139 e ou pressão arterial diastólica entre 81 e 89 milímetros de mercúrio. Nesse caso, o paciente não faz uso dos medicamentos, mas já deve mudar os hábitos de vida. Também se associa a um maior risco de desenvolvimento de hipertensão e de outras anormalidades cardíacas. Além disso, se a pressão arterial sistólica e diastólica estiverem em categorias diferentes, a maior delas é utilizada para a classificação da pressão arterial. Uma hipertensão não controlada corresponde ao paciente que, mesmo sob tratamento de antihipertensivo, permanece com a pressão arterial elevada tanto no consultório como fora dele. Já na hipertensão controlada, o paciente sob tratamento permanece com a pressão arterial controlada tanto no consultório quanto fora dele. Bom, esta foi a nossa série de vídeos sobre a avaliação dos sinais vitais. Obrigada por nos acompanhar até aqui e visite nossas redes sociais para saber mais sobre avaliação fisioterapêutica.